tempo, ó. Olha só, tem algumas perguntas aqui hilárias aqui. Uma é sobre aquele episódio, o Gabriel de Barros, ele pediu pra você comentar sobre aquele episódio em que o Rogério Ceni deu uma patada no Mili Lacombe, no Lacombe, né? Na Mili. É que a Mili, isso aí foi no Arena Sport TV, a Mili fez um comentário, tinha um papo de que o Rogério ia pro Arsenal, e aí rolou na época era um fax, e que tinha tinha uma, como é que chama? Um timbre, um timbre de uma loja de instrumentos musicais lá em Pinheiros, que o Rogério frequentava. Então começaram a fazer uma ilação de que não foi o Arsenal que mandou. Aí começaram a botar em dúvida se o Rogério foi mesmo convidado, se não foi o Rogério que lançou. Para se valorizar. Tal. Tá. E a Mili fez um comentário nessa linha no programa. E o Rogério, o Rogério viu, ou alguém viu, falou pro Rogério, ele ligou lá na redação, na produção, e falou, ó, pô, isso que ela tá falando eu queria falar. Aí botamos ele no ar pelo telefone, aí ele tava bravo. Tava bravo pra caramba. Mas, assim, não distratou, e ela... A Mili tem opinião boa, a Mili tem recurso, claro, a Mili tem argumento. E assim, pode ter naquele momento, sabe, quando você faz um comentário e às vezes você está mais ou menos informado ou escapou alguma coisa, e ele ficou bravo, mas assim, lá no ar ficou, claro, um clima, mas depois eu não sei o que eles se acertaram lá. Tem aquela cena também de você empurrando o Caio também, que mas que então, era pra entrar. Aquela lá, essa eu vi você explicando. Não, aquela diretor de TV me quebrou, né? Porque assim, ele tinha que sair. Porque não cabia? Porque na época, hoje, você faz com um narrador no meio e 2 comentaristas, um de cada lado. Naquela época era 1 e 1. E aí trocava. Então era o narrador e um comentarista. Depois o comentarista saía e entrava, por exemplo, o comentarista de arbitragem, que era aquele caso. Tá. E quando o cara mostrava o narrador e o comentarista, você fazia lá uma pergunta, o comentarista começava, apareceu, aí eles cortavam para uma imagem para o cara sair e entrar o outro. E ele não saía. E ele falava... de fato o jogo foi bom. E você sabendo o tempo que tinha. E os caras, põe o Marcília. Ai, que desespero. Põe o Marcília. E o Caio... Eu falei... aí uma hora, quando eu botei a mão nele, o cara cortou pra cabine. Aí era pra estar na imagem do... Era pra estar na imagem do do jogo, pra eu empurrar ele e puxar o Marcília. Sei. Mas a hora que eu empurrei, o cara cortou. Aí o Marcília entrou, eu falei, Marcília, por exemplo... Como se nada tivesse acontecido. Não, fui bem pra caramba. Exato. Marcília, por exemplo, esse empurrão que eu dei no Caio seria motivo para amarelo? É verdade, você aproveitou e... Vou fazer o quê? Você tem um monitor aqui, você tá vendo, né, o que tá saindo? Tô vendo. A gente vê com um pouquinho de atraso, um delayzinho. Tá. Mas a hora que eu vi, eu falei, bom, agora já empurrei. Marcília, seria falta para amarelo? E da cabeçada também foi... Então, mas a cabeçada não tá no ar, né? Não. Acho que a isso cabeçada... Isso aí eu acho que é imagem de... Não, a cabeçada vazou. De vazar, exatamente. Alguém... Mas era um sinal, assim, né? Não, era a mesma coisa, era pra ele rápido. Sim. E ele falando, e tava acabando o tempo que ele tinha que falar, e eu fazia, vamos... E ele não fazia. Eu falei, como quem diz, porra, você vai parar, eu vou te dar uma cabeçada. Mas eu acho que aquilo não foi pro ar. Imagina que o Caio fica bravo e quer xingar ele de bananão, né? Né? Porque quando ele fica bravo... eu já levo sempre aveia, né? Pra comer o banana com aveia. Mas às vezes os caras me colocam em roubada também. Eu tô dando sinal aqui pra desligar o ar ou falando alguma coisa. Ele corta pra mim. Eu falo, não, aqui eu corta pra ele. Que aqui eu vejo o retorno. Claro. Mas assim... Faz parte, né? Não, e aí a hora que você... Tem hora que foi com o delay, uma vez eu tava fazendo um jogo. Mas o delay você não sente? Não, o delay... O delay é só pra quem tá vendo em casa. Não, tem pra você também? Claro. Não, ser sincero. Na Vamos verdade, lá. são 2 monitores. Tá. Um é a imagem que você tem que narrar em cima dela, que é a imagem que a gente chama de PGM, que é a imagem que vem do caminhão para você na cabine. Então esse PGM não tem atraso. Esse tá grudado com a tua voz e vai junto pro... Tá sincronizado, tá tudo. Então quando eu falo o dedo fechou, a mão fechou, a mão fechou. Entendi. E na tua casa... Agora, esse delay que a gente tem hoje, que na tua casa o gol sai depois, aí é por causa de sinal,
que o cara tem. É o caminho mais comprido, às vezes, que faz. Sei lá, você tá vendo pela internet e o outro tá vendo pela TV aberta. Exato. Você tá vendo uma digital, TV a cabo e o outro tá vendo no satélite, digital. Não sei o que. Um sai às vezes é bastante, às vezes é. Não, eu já tive em casa vendo o jogo. Já viu isso, os caras gritando? E ouço na rua os caras gritando gol. Não, e quem acompanha pelo Twitter, por exemplo, você tá assistindo o jogo, fala, putz, pênalti. Eu já vejo aqui os caras já comemorando, já. Então, porque essa é uma. Agora, isso é uma coisa. É a velocidade que você recebe. Mas você na cabine. Tá, então, mas assim, você viu o pênalti na hora que o pênalti aconteceu. O cara do Twitter também. É que ele recebe a imagem um pouco antes. Ah, sim. Deu pra entender? Sim, entendi. Então, mas para você. Agora, para nós, assim, você tem dois. Tá. Um que é esse PGM. Esse é o que eu vou narrar na hora que acontece. Certo. Então, fechei a mão, abri a mão, Tá. olhei o relógio. Então eu tô fazendo no mesmo tempo. Ok. Tá? E você tá vendo no mesmo tempo. Porque se eu narrar nesse aqui, esse que é o que eu tenho, esse aqui é o que tá no ar. Ah, tá. Então, qual é a diferença de um e pro outro? Quando entra um comercial, quando você fala assim... Bandeirantes, o canal do esporte. Certo. E entra um comercial, aqui não entra. Entra aqui. Entendi. Então aqui eu tô vendo o que tá no ar. Eu tô vendo. Se eu tô aqui e vou dividir uma tela para chamar... aconteceu um acidente. Sei lá, o Jorge Jesus acabou de desembarcar no Brasil. Vamos agora para o repórter tal, ele divide a tela. Quando ele divide a tela, aqui não divide. Aqui sim. Aqui divide. Só então que tá atrasado. Tá atrasado. Então eu tô vendo. Se eu narrar por aqui, eu vou narrar com atraso para você. Entendi. Entendeu? Aí vai ser diferente. Entendi. Aí quando eu faço assim, e o narrador fala assim, acabou de beber água. Eu já botei a água no chão. Entendi. Porque é uma coisa que a gente faz mesmo para salvar quando você não tá vendo alguma coisa, quando você perde alguma coisa. Então eu tô vendo aqui. Você corre pra cá. Eu olho aqui porque aqui vem um pouquinho atrasado. Tá. Né? Uma falta, um lance. Mas Olha aqui só, você não narra. Entendi. Aqui você não narra. Aqui você só sabe o que está no ar. Entendi. Então o delay você acaba vendo aqui. E o áudio é a mesma coisa. É que nem o Lene. O Lene tem o que tá indo pra internet e tem o do programa e que é o que tá transmitindo pra cá. E tem diferença. Se ele abre o fone, eu escuto às vezes o ecozinho que dá. E a mesma coisa isso no áudio também. Eu tô falando de vídeo. Mas no áudio, quando você tá fora, você tem naturalmente um delay. Quando você tá no estádio, porque é isso. É o tempo de sair o sinal do estádio, ir para o transmissor, ir para a emissora e voltar para você. Então, esse tráfego tem um delayzinho. Às vezes é milissegundos. Mas é um delayzinho que você fala assim, boa tarde. Quando você fala tarde, entra o boa. Entendeu? Boa tarde, boa tarde. Lembra do sanduíche? Isso, é exatamente isso. Então, se você ficar... Então, qual é o recurso que a gente tem? Você tira o retorno da programação. Claro. Você fica só com o retorno do PGM. Aí eu me ouço na hora imediata. Se eu tiver com a programação, que às vezes você precisa estar, tem um delayzinho. E com o delayzinho é que você ouve quando saiu bobagem. Entendeu? Uma vez eu estava fazendo um jogo, assim, Copa das Confederações, né? Antes da Copa aqui no Brasil. E eu tô lá em Fortaleza, fazendo o jogo. E estavam transmitindo nós, a Bandeirantes. Acho que nós e a Bandeirantes transmitimos a Copa, né? E quando a gente deixa, Globo, futebol na Globo, aqui é emoção. O cara passa audiência pra gente, né? Então eles passam audiência. E normalmente é Bandeirantes, Record e SBT. Tá, a ordem. A ordem, né? 10, 8, 7. E aquele dia eu queria saber a audiência da Bandeirantes, que estava fazendo o jogo junto com a gente, né? E o cara não passou, o cara só passou das 3. E a gente tem um microfone, que é um microfone só para comunicação interna. Tá. Então eu desligo o meu aqui. Que é o que vai pro ar. Leninho, eu não entendi o que você falou. Tá. E aquele dia eu peguei, desliguei o meu microfone, peguei o microfone interno e falei assim, quanto é que tá dando o canal do esporte? Quando eu falei, voltou na minha orelha, quanto é que tá dando o canal do esporte? Ai. Foi pro ar. Aí eu olhei, eu falei,
Pô, não, meu microfone tá aqui. Ué? O microfone... Você não tinha desligado? Não tinha. Então. O microfone do comentarista tava ali. Eu peguei o microfone. Alguma coisa lá na emissora, o cara deu uma cabeada lá errada, a porra entrou no ar, entendeu? Cara, você ouviu ainda com atraso. Aí eu ouço, Você ouve a bobagem. Puta, eu falei, vazou. Aí eu falei, vazou. Aí calmo do jeito que você falou, pronto, Não, já foi falei, feita a merda vazou. e agora? Não, é que depois, um monte de explicação, Sim. aí tem um monte de... Não pode fazer isso. Não pode o quê? Usar o over pra falar internamente? Foi feito pra isso. Eu tenho culpa que o negócio vazou, pô. Exato. Se eu tivesse falado no meu microfone, eu pediria desculpa, ajoelhado. Puta, errei o microfone. Mas eu peguei o microfone certo. Aconteceu um acidente aí, técnico, pô. Exato. Mas acontece. Mas aí o delay... O famoso delay. Manda aí, Lênis. Vai. Ó, tem mais uma aqui que é o Vou seguinte. responder ligeiro.